Ei, gente boa! Voltando de novo aqui, nossa aula História para os alunos do primeiro ano da Escola Estadual Frei Gil, Estreito Maranhão. Um abração a todos aí. Vamos trabalhar, né, gente boa? Vamos lá, vamos trabalhar aqui com essa disciplina maravilhosa, História, que é a disciplina mais importante que tem aí, ó. Vamos lá. Só relembrando, História é a ciência humana que estuda a sociedade e a cultura ao longo do tempo. É importante como ciência, a gente está aqui trabalhando como ciência, então História não é filosófica, História não é empírica, História é ciência, tá? E aí nós estamos trabalhando ela dessa forma aqui. Como ciência, a História tem sua própria metodologia, a gente viu aí diferentes escolas de interpretação de como estudar a história, teórica da história, né, da historiografia. E nós vamos entrar aqui nesse estudo de história um pouco diferente do convencional. Convencionado é aquela divisão da história em pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. Nós vamos estudar pelo tipo de sociedade. Eu acho muito mais tanto interessante quanto realista, né? A gente estudar aquele modelo clássico fica parecendo assim que as coisas acontecem, você vai dormir, por exemplo, na Idade Antiga e acorda porque Roma foi destruída lá pelos bárbaros, aí você acorda lá na África e você acorda então dizendo assim, não, a partir de agora é a Idade Média. Não, não é assim. As coisas não mudam de uma vez da noite para o dia, as coisas não mudam de uma vez só em todos os lugares, as coisas não mudam assim sem um contexto, né? Então, eu prefiro que a gente pense em sociedades, estruturas sociais, como é que a sociedade se organiza. Então, o primeiro modelo de sociedade que a gente já viu no mundo, né, é essa sociedade de caçadores e coletores, né? Sociedade de caçadores e coletores, aliás, né, ainda existe até hoje. Até hoje você vai encontrar sociedade de caçadores e coletores, tá? Algumas bem ainda caçadores e coletores mesmo, outros já um pouco mais já híbridos aí com trabalhando já um pouco de. Bom, observamos aqui nessa sociedade de caçadores e coletores, o primeiro modelo de sociedade existente é que eles eram grupos pequenos. Por que eram grupos pequenos? Obviamente, a questão das necessidades daquela sociedade. Eles acordavam, passavam o dia todo e iam dormir pensando numa única coisa: alimentação. A ideia era, precisamos comer, e não podemos ser comidos, não podemos ser devorados, né? Não podemos, precisamos de nos alimentar e ter segurança. Então, caçar, né? Ser caçado, né? Então, essa era a principal demanda daquela sociedade. E, por conta dessa demanda, os grupos eram pequenos. Não dá para conseguir comida para 20, 30, 40 pessoas ou mais do que isso. Então, os grupos eram pequenos, alguns de 3, 4, 7 indivíduos. Era um grupo realmente bem reduzido, que facilitava as pessoas sobreviverem. Tá? E mesmo assim, esse pessoal tinha uma dependência total da natureza. Né? Eles iam da caça, da pesca e da coleta, então dependiam totalmente da natureza. Se eles não encontrassem na natureza o que comer, realmente não tinha de onde tirar, não tinha onde comprar, não tinha, esse conceito nem existia. Então, as pessoas viviam realmente dependentes da natureza. Por isso que eles eram dependentes da natureza e sua atividade era uma atividade predatória, caçar, pescar, coletar. Você vai fazendo isso, uma hora acaba. Então, o pessoal era nômade, então tinha que ficar mudando de lugar em lugar o tempo todo. Por conta da atividade nômade, também eles não produziam muitas coisas. Não tinha como fazer, por exemplo, uma casa.
vou fazer uma casa, aí de repente eu tenho que me mudar porque o alimento está escasseando, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a casa, botar nas costas e ir embora igual um caracol? Não dá. Então, a turma produzia bem poucas coisas mesmo, instrumentos rudimentares, mais voltados para caça, as armas, agasalhos, roupas de pele, de algumas coisas assim, e utensílios mínimos mesmo, até ornamentos também, né? O pessoal matava lá os animais, iam tirando os dentes, fazendo colares, cordões, pulseiras, braceletes, né? Iam colocando isso como troféu de caça, né? Então, poucos ornamentos, poucos utensílios, armas, para viver mesmo, no mínimo para viver e poder carregar consigo quando fosse embora, né? Uma das características interessantes desse tipo de sociedade é que eles não tinham um conceito de família como nós temos hoje na nossa sociedade aqui, que a gente tem família, pai, mãe, filhos, etc. Né? Essa sociedade ela era muito mais social, né? Havia uma certa sociabilidade ali nas coisas. Eu digo social assim é um termo que eu estou procurando outro aqui na cabeça para dizer como é que era, né? Mas, por exemplo, não havia casamentos assim de um cara ficar monogâmico com uma mulher só, né? A sexualidade era uma coisa biológica, então o cara ficava com uma com outra, não tinha aquela coisa de parceiro fixo, pelo menos não era hegemônico esse tipo de coisa. Quando eu digo que não é hegemônico, quer dizer que a maioria não se comportava assim. Tá? Podia ser que tenha um caso ou outro, mas a maioria não se comporta assim. Então, não tinha aquela família nuclear, pai, mãe, filhos. Aliás, nem se contava quem era pai das crianças. Né? As crianças iam nascendo, a mãe ficava com a criança até desmamar, igual um bicho fica, né? E depois as crianças passavam a fazer parte do coletivo do grupo, né? Fazia parte de todos. Não havia um cuidado excepcional com crianças, né? Nesse momento em que a ideia é caçar e fugir dos animais que caçam eles, a ideia então era sobreviver, não tinha aquele cuidado especial e geralmente as crianças eram as vítimas, as maiores vítimas dos animais e dos acidentes e que sofriam mais com doenças e sobreviviam menos. Então, os adultos viviam mais, as crianças viviam menos, né? Então, pouco o indivíduo chegava à idade adulta, só realmente os fortes sobrevivem, né? Então, os grupos, cada vez, eles eram sempre pequenos, eles não cresciam muito, né? Apesar do pessoal fazer menino, mas não havia muito sobrevivência dessas crianças o tempo todo, né? Bom, uma outra característica desse período é que não havia preocupação com propriedade privada. Por exemplo, quem ia se preocupar em ter uma terra? Eu quero ter os animais que andam nessa terra, eu quero ter os peixes que andam no rio, eu quero ter as frutas que eu posso coletar. Se isso tudo acaba, por que eu quero ter uma terra? Então, não havia preocupação com propriedade privada. A única coisa que o pessoal considerava propriedade é aquilo que eles fizessem com suas próprias mãos. Então, vamos lá, eu fiz uma lança, é minha. Tá? Fiz um casaco de pele do animal que eu matei, é meu. Agora, o animal, ninguém nem imaginava como é que isso poderia ser uma propriedade de alguém. Quem é que podia dizer, não, essa vaca é minha? Você fez a vaca? A vaca é de quem matar ela primeiro. Né? Então, essa cabra é minha, esse mamute é meu. Não, você não tem como considerar algo seu se é algo da natureza. Se é algo da natureza, só vai ser seu se você matar, se você abater, aí passa a ser seu. Uma outra coisa que não tinha era Estado. Estado no sentido de chefe, de líder, poder, essas coisas assim. A liderança era ocasional. Tipo, vamos fazer uma caçada. Aí tem o líder da caçada, o cara que tem mais experiência, que conduz naturalmente o grupo. Morreu alguém, desde sempre, havia a preocupação de fazer alguma cerimônia, morreu alguém, né? Então, quem lidera aquilo? Tem alguém ali que é o líder naquela situação. Então, ocasionalmente também isso não era fixo, né? Ocasionalmente podia até mudar, um fazer um papel do outro, contanto que as pessoas eram poucas e as necessidades eram muitas. Então, esses papéis sociais não eram delimitados. Beleza, então,
a grande questão aí deles, desse período, era sobreviver. A sociedade, esse modelo de sociedade predominou no mundo durante milhares de anos, né? Durante muitos anos, a sociedade só soube viver desse jeito, né? As pessoas só souberam viver assim, caçando, pescando e coletando, né? Depois nós vamos ver o que aconteceu, que mudou aqui esse tipo de sociedade, tá? Mas antes eu quero entrar numa questão que é super interessante. Olha só, aqui no Maranhão, quando os primeiros colonizadores chegaram, foram pelo litoral, né? Mas teve uma segunda onda de povoamento da nossa região, que foi aí o pessoal vindo do Nordeste trazendo seus rebanhos de gado para cá. E chegando aqui, né, especificamente nessa nossa região sul do Maranhão, houve muito conflito com os índios que ficavam aqui. Os índios viviam exatamente nesse modelo de sociedade aqui, de caçadores e coletores. E quando o pessoal chegou aqui com os seus rebanhos de gado, né, é até interessante, esse até nos nomes da cidade. Você chega que a primeira cidade do Maranhão, vindo ali do Piauí, do restante do Nordeste lá, o nome é bem sugestivo, Pastos Bons. Né? Você vê como é que a galera via aqui a região do Maranhão, norte do Goiás, na época, o Tocantins, né, de hoje, como um lugar bacana, que tinha pasto natural, tinha chuva a maior parte do ano, então as coisas eram bacanas aqui para quem queria criar gado. Tá? Então, o pessoal trazia lá do Nordeste para cá e dava muito certo. O único problema eram os índios, porque os índios, cara, eles ficaram felizes demais com esse tanto de gado chegando aqui. Porque o animal maior que eles conheciam era a anta. E aí, de repente, eles veem uma vaca, um bicho grande, com tanta carne, e é manso, você podia matar ele facinho, né? Matava fácil, e o tanto que tinha, né? Então, os índios disseram, isso aqui agora já era bom, virou um paraíso, né? E eles então vinham, matavam gado e levavam. E aí começou a ter o conflito da galerinha com os índios, né? Os índios estão roubando nosso gado. O índio não entrava na cabeça dele a ideia de como é que alguém podia ser dono de uma vaca. Ele diz, olha, não, você não é dono, não. Eu matei, então eu sou dono. Se eu matei, eu sou dono. Então, conflito de culturas, né? As pessoas, sem entender a cultura do outro, então começa a ter esse conflito aí. Então, nossos índios foram quase todos dizimados, esses índios que viviam nesse tipo de sociedade, e eles tiveram que mudar a sociedade. Vê que aqui os marxistas já estão um pouco... já falharam no seu jeito de dizer como é que a sociedade evolui, né? Que para eles sempre é a questão da contradição interna, né? E aqui no caso do Maranhão, essas sociedades, elas não evoluíram por contradição interna, elas evoluíram na marra, porque elas tiveram que mudar para uma sociedade de aldeamento, uma sociedade em que eles se juntaram várias tribos e procuraram outras formas de viver juntos, por uma questão de sobrevivência. Ou se juntava, ou eles iam realmente ser totalmente dizimados pelos colonos que chegavam aqui na nossa região, né? Então, resultado disso, nós temos os aldeamentos aí nessa região aí de Grajaú, Barra do Corda, Imperatriz, Amarante. Essa região toda aí tem um monte de aldeias indígenas, né? Os Cricatios, Gavião, não sei mais o quê. E lá no Tocantins tem os Apinagés, os Craôs, tudo resultado dessa onda perseguitória aí contra os indígenas na nossa região, que viviam em pequenos grupos de nômades aqui na nossa região. A prova disso, eles deixaram um rastro aí muito grande de cavernas com inscrições rupestres, onde eles acampavam. Na verdade, eram acampamentos. Né? Eu morei numa cidade chamada Balbaçulândia, em que tinha uma serra que ficou conhecida como Serra da Matança, exatamente porque lá eles mataram umas dúzias de índios que tinha lá, que viviam dessa forma. Eles desciam aquela serra, matavam gado, levavam para lá
E aí o pessoal, então, juntou uma milícia, né, uma Guarda Nacional, e foi lá e dizimou aqueles índios, de maneira que até hoje aquele local se chama Serra da Matança, por conta desse episódio em que esses povos caçadores e coletores foram confrontados pelos colonos criadores de gado. Tá? Bom, o que mudou? O que aconteceu que essa sociedade milenar acabou mudando? Né? É isso aqui, ó, Revolução Agrícola. Gente boa, revolução é uma palavra que significa uma mudança muito, uma mudança muito profunda na sociedade, né? Então, houve várias revoluções ao longo da história, né? E uma das principais, a gente vive resquício dela até hoje, é a Revolução Industrial, né? Mas se a gente for listar aí as revoluções mais importantes, a Revolução Agrícola está entre as mais importantes que nós temos na nossa história, né? E a Revolução Agrícola foi a descoberta da agricultura e da pecuária. Constituiu na domesticação de diversas espécies de plantas e animais. E aí, nunca mais a sociedade foi do mesmo jeito. Quando o pessoal começa a domesticar os animais e a plantar e colher as suas lavouras, né? Atribui-se às mulheres, né, a atividade de descoberta da agricultura, né? Começaram a observar que onde eles comiam, onde eles defecavam, né, ficavam ali sementes e elas brotavam e cresciam e davam frutos iguais àqueles que eles comeram. Então, ali começaram a fazer, então, o cuidado dessas plantas. Né? É interessante que a gente pensa em agricultura, geralmente pensa naquela coisa bem organizadinha, de fileirinha de plantas plantadas ali, terra arada, aquela coisa toda. Né? Mas os primeiros lavradores apenas cuidavam das plantas, né? Zelavam delas para que elas crescessem normalmente e chegassem à produção de frutos. Né? Então, a evolução depois para semear, para plantar num lugar só, para preparar o solo, tudo isso foi aprendizado na base do errou, aprendeu, acertou. Okay? E a criação de animais é atribuído aos homens, né? Que iam caçar, geralmente matavam lá, vamos dizer que matavam uma cabra, e depois percebiam que tinham vários cabritinhos ali, capturava aqueles animais ali, levava para casa, ou começava a alimentá-los ali, e eles acostumavam então ficar com o homem, né? Então, essa atividade pastoril e a atividade de agricultura vai mudar para sempre a sociedade que antes vivia da caça, da pesca e da coleta. Ter o que comer, né? Isso é uma escolha cruel. O governo tem que garantir a, a saúde das pessoas, então garantir que eles fiquem em casa e garantir a alimentação dessas pessoas com a renda emergencial que, graças a Deus, parece que já foi aprovada aí no Congresso Nacional, né? Então, pessoal, segurança alimentar é uma coisa que, olha, o quê? 10 mil anos atrás, a humanidade descobriu como fazer, produzindo o seu próprio alimento. Né? Enquanto o homem vivia daquela forma dependente total da natureza. Se a natureza tiver, eu como. Se a natureza não tiver, eu passo fome. Agora ele sabe que se ele pode plantar, ele pode colher, ele pode criar animais, ele pode tirar o leite desses animais, ele pode pegar os ovos da galinha. Então, ele pode tirar alimento da natureza, produzindo, cuidando, gerenciando essa questão da produção de alimentos. Então, super importante isso para a vida humana, para a vida humana. E a humanidade precisa redescobrir isso, garantir hoje, no século XXI, maneiras de como todo mundo comer. Isso tem que ser um direito, não pode ser uma coisa de se trabalhou ou não, se é corajoso ou preguiçoso, tem que ser uma coisa do direito das pessoas, né? Beleza.
A segunda coisa que aconteceu com as sociedades primitivas foi a sedentarização, que é a pessoa fixar residência no local. Então, quando você tem essas primeiras sociedades que viviam de forma nômade, porque o alimento acabava e ele tinha que mudar, agora ele não precisa mais mudar, porque ele está produzindo seu próprio alimento. Comendo mais, ele vai ter mais saúde. Tendo mais saúde, ele vai reproduzir mais, vai viver mais tempo, vai fazer mais menino. E aí o que tem? Crescimento demográfico. Crescimento demográfico. Tá? A palavra demográfico vem do grego aí, demo, que quer dizer povo, e gráfico quer dizer número. Então, número de pessoas. As populações vão crescendo, as populações vão aumentando. E aí, é claro, a sociedade vai evoluindo. Então, houve um crescimento demográfico enorme aí, a população cada vez, quanto mais come, mais cresce, né? Mais cresce, mais reproduz, né? Então, isso foi legal. Agora, uma coisa que surgiu aí foi a propriedade privada. Imagina o Zezinho, né? O Zezinho planta uma roça. Ele limpou o terreno, semeou, zelou do terreno, depois as plantas estão crescendo, ele está cuidando delas para que nem animais, nem ervas daninhas estraguem aquela lavoura. E quando está perto da colheita, vem o Joãozinho e pega tudo. Não, não, que negócio é esse? Né? Que merda é essa? Não, pode não. Ah, esse aqui é meu. Tá? Porque fui eu que plantei, fui eu que zelei e eu que vou colher, que só pode colher eu. Então o cara bota uma cerca ao redor daquilo ali e bota uma plaquinha lá, propriedade privada. Aí surge então as propriedades privadas. Tá? Eu estou colocando aqui exemplo aleatório, tá, gente boa? Não vai pensar que teve um Zezinho lá na história, um Joãozinho, essa coisa toda, não. Tem um, né, mas não sei se é esse o nome do sujeito lá que bota, ou que passa a dizer assim, essa terra é minha, e se vier aqui eu meto bala. Quer dizer, não tinha nome que ele tem, tá bom? Vamos lá. Propriedade privada. Propriedade privada. Surge, então, em decorrência da agricultura, direto da agricultura. Com a agricultura e pecuária, eu preciso delimitar a terra e dizer, essa terra é minha, essa lavoura é minha, esse gado é meu, tá? Então começa a ter delimitação território e julgamento de propriedade semovente sobre os animais, né? Sobre os animais. Então, eu tenho a propriedade disso aqui. A galera também passa a produzir casas, mais utensílios, como a cerâmica começa a se desenvolver, porque o cara precisava armazenar, guardar, especialmente os cereais aí, né? Precisa guardar aí para poder consumir depois, porque eu não vou produzir para comer tudo no outro dia, eu vou produzir para comer durante meses e anos, né? Então, eu preciso guardar. Então, utensílios começam a ser exigidos e necessários. Primeiro, ele colhe da natureza, né? Na região o pessoal usa muito a cabaça, então alguns frutos, algumas coisas na natureza já são objetos para você armazenar, para você guardar. Depois eles começam a fabricar coisas semelhantes de barro, que é a cerâmica, né? Então isso aí é uma evolução e tanto na sociedade, né? Bom, o cara produz e ele não come tudo que ele produz. Então, o que acontece? As pessoas começam a ter excedente. Excedente é o que sobra. Então, eu tenho aqui comida que dá para eu comer durante 3, 4 anos. Tá? Então, eu tenho um excedente. Além do que eu preciso, a minha família precisa, eu tenho um excedente. E a acumulação de excedente é o primeiro fator de divisão social. Começa a existir gente que tem excedente e gente que não tem nada, que está faltando para ele. Então, começa a ter uma distinção só entre as pessoas, distinção entre pobres e ricos. Pessoas que têm excedente e quem não tem excedente. Pessoas que têm a propriedade da terra e de animais e outros que não têm a propriedade da terra e dos animais, né? Uma outra coisa super interessante nesse momento aqui é a questão da família nuclear. Como família, então, começa a ter aí uma coisa super importante, porque também decorrente dessa questão da propriedade privada. Olha, eu tenho uma terra, eu tenho um gado, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Se eu morrer, quem é que vai ficar de dono disso aí? Ah, tem que ser um filho meu, uma pessoa do meu sangue.
Agora, como eu vou ter certeza que esse filho é meu? Então, começa a se exigir o casamento, começa a se exigir a fidelidade da mulher, né? A fidelidade da esposa. Então, começa a ter essa exigência para poder considerar herdeiro. Só vai ser herdeiro se tiver prova de que aquele filho realmente é dele. Tá? Então, o cara começa a exigir, então, a fidelidade, o casamento, a família nuclear. Tá bom? Bom, o que eu faço com excedente? O que eu faço com o excedente? Eu vou trocar. É o escambo. Tá? O escambo. A maneira como as pessoas encontraram de fazer trocas. É um comércio rudimentar. Então, começa a trocar coisas. Né? Começa a trocar ali feijão por arroz, trigo por cevada. Então, aqui, mas eu vou trocar com outra região, de outra lavoura lá, de outra família, de outro clã, de outra aldeia, né? E aí, gente, a reboque do comércio é que surge a escrita. A escrita, ela surge basicamente como uma necessidade contábil. É super interessante isso aqui, tá? A escrita não começa com outras coisas, ela começa com a contabilidade, tá? Apesar de que ela tem muita aplicação também na questão da poesia, do lírico, né? E considera-se poesia quando o cara chega lá na parede da caverna e bota a mão dele lá na caverna e consegue representar coisas subjetivas ali, objetivas e subjetivas naquela parede, né? Então, depois a gente continua aí a nossa aula. Valeu!